Boa noite, pessoal. Vamos entrando, todo mundo. Já vou chamar aqui meu grande amigo Mário Galvão, porque hoje nós temos uma excelente live. Já vão chamando o pessoal aqui. Olha só, a nossa convidada já está aqui, ó, pedindo para entrar. Cida. Gente, preparem antes de eu aceitar a Cida aqui, que hoje vai ser uma live muito especial com a Cida, tá? Vamos lá. Daquele jeito. Vocês estão me ouvindo bem? Vão avisando aí se vocês estão ouvindo bem, por favor. Sejam bem-vindos. Olá! Olá, então os dois de uma vez. Tudo jóia, Tudo bem, graças a Cida? Deus. Como você Tudo tá? Tudo bem, jóia. Mário? E aí, Tô ótimo. Meu pra pai. hoje? Barbinha feia, Mário fez até a barba. cabelinho, aqui, Olha! vermelho. Ó, a gente vai Já pegou água para se hidratar? Pessoal, Eu peguem esqueci água, a minha, bebam ó. água. Vou mandar buscar ali, tá? deixa eu te falar um negócio aqui antes de Certeza, todo né? mundo chegar, que eu falo ao vivo. Ontem na mentoria, você deixou seu áudio aberto, todo mundo ouvindo. Então hoje, aqui é ao vivo pro Brasil. Então, cuidado, para ninguém te interromper, entendeu? Sim, senhor. Não, hoje eu já expulsei. Olha, eu já expulsei marido e filho de casa. É. Manda os aviãozinhos. Ótimo. Tô mandando os aviãozinhos pra galera aí entrando. Vamos mandar. Vão chegando. Deixa eu dando oi. Boa noite, pessoal aí que tá entrando. Rodolfo, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Éder, boa noite. Bem-vindos à live aí. O Bruno também. Uma galera entrando aí, hein? César, boa noite. Engenheiro Kaique também, boa noite. André. E aí, o que a gente vai falar hoje, hein? O que será que nós vamos falar hoje? Um assunto muito importante, viu? Muito importante. Eu soube que ia me colocar na berlinda, né? Então já estou sentadinha aqui só aguardando. É isso. Gente, hoje, como eu falei de vocês Cida, no você nosso já podcast. Tá pronta. Foi. Hoje a gente recebeu lá no nosso podcast Olha, um engenheiro mecânico, falando sobre os cuidados essenciais para manutenção e preservação dos elevadores e uso de elevadores para evitar esse acidente. E assim, foi falado das inspeções e foi falado exatamente das inspeções prediais, a importância de ter a indicação do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico e a importância do engenheiro civil dentro do condomínio. Nossa, vocês vão amar esse podcast que vai sair semana que vem, viu? Muito bom. Excelente, já quero ouvir. Já falamos do Mário, falamos bem mal do Mário. O Mário tá ali, o Mário tá calado Nada. hoje. O que tá acontecendo, que ele Mário? tá deixando eu falar. Eu tô deixando vocês falarem, por causa que quando eu tô dando mentoria, eu falo pra caramba. Agora é vocês, velho. Então vamos nessa. Tá. Então vamos começar, então? Eu queria começar agradecendo a Cida. Cida, que tá em Maceió. Olha só que lugar maravilhoso. Eu pretendo conhecer. Cida que é... com certeza irei. Cida, que é síndica profissional atuante no mercado condominial. Eu acho que, primeiramente, para todos que estão nos acompanhando, Cida, se apresenta para o pessoal também, fala um pouquinho quem é a Cida, e aí nós já entramos no nosso assunto, que é um assunto muito relevante nos dias atuais, principalmente, com o que vem acontecendo. Então, se apresenta para o pessoal. Então, gente, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar nessa live aqui com a Elaine e com o nosso engenheiro Mário também, né? Meu mentor. Então, sou publicitária de formação, né? 20 anos que eu trabalho na área. E há 5 anos eu venho me especializando na área de condomínios, né? E fazendo essa transição, saindo da área publicitária para me ingressar com os 2 pés nessa área de condominial. Penso numa área que eu me apaixonei e, assim, a ponto de mudar de carreira, né? Então, assim, hoje eu atuo como síndica profissional aqui em Alagoas. Tenho 2 condomínios que eu administro, está chegando o terceiro aí já, com 110 unidades também. E, assim,
um diferencial que eu tenho apresentado no mercado é exatamente essa questão da engenharia civil, da mentoria, né, da engenharia civil, que tem me ajudado bastante no crescimento e desenvolvimento nessa área, né? Uma vez que a gente tem uma dificuldade, enquanto síndicos, né, muitas vezes, de conhecer a parte técnica, saber as NBRs, saber o que a gente tem que fazer dentro do condomínio, como fazer a gestão de manutenção, como fazer a gestão de reforma. Então, assim, a mentoria me abriu vamos dizer assim, um oceano de informações. E, assim, é muito engraçado que quando eu sento com algum engenheiro, com alguém que eu começo a falar, o pessoal diz assim, poxa, é bom que eu estou falando com uma pessoa que entende o que eu estou falando, que sabe o que eu estou falando. Porque muitas vezes antes eu dizia o seguinte, simplesmente a pessoa falava e dizia, cara, você está falando grego para mim, porque eu não estou entendendo nada. E hoje eu consigo falar não no mesmo patamar, mas num patamar equilibrado. Então, isso é muito bom, né? Então, acredito que a mentoria, ela me abriu esse oceano aí, e o peixinho aqui está crescendo, está se desenvolvendo dentro desse oceano, né? E vendo que tem um leque muito bom de crescimento nessa área. Perfeito. Mário, quer complementar sobre o que a Cida falou da mentoria? Olha, a mentoria eu sou suspeito de dizer, né, gente? E aqui, hoje, na realidade, eu fico muito feliz. Olha só o Fúvio aí. Buenas, professor. Buenas, Fúvio. Buenas, boa noite. Boa noite, Fúvio. Da plataforma, do Síndico em Foco, plataforma Síndico em Foco. Então, boa noite. Tem muita gente aí. César Pacheco, tem aí Aristides, mas vamos lá. A mentoria ela forma, na questão dos engenheiros, como até a assertividade, proatividade com os síndicos. E o síndico, a mentoria que eu dou para os síndicos, ela tem o objetivo de trazer a necessidade dos engenheiros e arquitetos dentro do condomínio. Então, é isso, por exemplo, eu fico muito feliz, a Cida aí hoje, inclusive, qual o título aí, eu quero que a minha cara, Elaine, diga o título, que é exatamente isso que a gente prega nas nossas mentorias, nos nossos cursos EAD, para esses gestores, né, Elaine? Então, a gente faz dessa forma aí. A Elaine também é professora. Perfeito. E eu gosto muito ela também faz aí um excelente trabalho de escautelar também, está nessa área de engenharia condominial, agarrou com residentes, então é muito legal, está dando assessoria. Então, é por isso que eu falei, vamos fazer um projeto aí de engenharia condominial esse ano, e estamos juntos aí. Começando devagar. Perfeito. Então, Elaine, fala o título aí para todo mundo e começa já a terrorizar aí. Terroriza aí. Vamos começar a terrorizar. Bom, pessoal, vocês que estão chegando aí, eu e o Mário Galvão, temos um projeto de live de engenharia condominial, onde toda semana nós trazemos um especialista do assunto para falar do mercado condominial. E hoje nós trouxemos a Cida, síndica profissional, que também faz mentoria com o Mário Galvão. Olha só, olha a importância do conhecimento técnico, não é mesmo? Nós sempre precisamos sentar na cadeira de aprendiz para conseguirmos também ensinar. Então, gosto muito de falar isso. O tema que nós vamos falar hoje, que a Cida vai nos ajudar aqui hoje, é sobre a importância da gestão de reforma nos condomínios. E nada melhor do que uma síndica profissional atuante com condomínios para nos ajudar nessa visão que ela tem hoje. Então, Cida, eu queria começar fazendo uma pergunta, tá? Hoje, o seu olhar hoje, depois que você passou da mentoria, que você vê a importância, né? Qual é a importância de ter uma gestão de reforma nos condomínios, na sua opinião? Acho que essa pergunta é para a gente iniciar. O que você vê de importante? O que você pode dar de dica? Até você sendo síndica também, passar essa visão sua, sabe? Dos problemas que você tem de não ter, talvez, uma pessoa técnica ali do lado. Então, vou fazer uma pergunta bem aberta. Qual a importância para você de ter uma gestão de reforma eficiente no condomínio? Olha, a gestão de reforma 16280, ela é bem abrangente, né? E assim, eu costumo dizer que eu fazia gestão de reforma até antes da mentoria, mas não fazia da maneira certa. Por quê? Porque eu achava que, enquanto síndica, eu poderia
autorizar reformas nas unidades, desde que o engenheiro me apresentasse a RT daquele serviço que ia ser feito. Então, assim, no momento em que eu comecei a mentoria e comecei a ver que eu não tinha autoridade para fazer isso, né? Que eu não tinha licença para fazer isso, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei a ver a importância da gestão de reforma feita da maneira certa, né? E a importância de ter um engenheiro dentro do condomínio para me assessorar em relação a isso. Por quê? Porque é muito simples eu pegar ali um RT, mas eu não sei muito bem o que é que ele vai ser feito, até muitas vezes pedir até RT de serviços que não precisava de ART e era questionada e tudo mais, quando na verdade, por falta de esclarecimento realmente da área. Então, eu acho que se todo síndico começar, se ele não tiver condições de fazer uma mentoria, mas ele ler pelo menos o que diz a gestão de reforma, a BNT 16.280, ler, interpretar, pedir uma ajuda de algum amigo engenheiro ou de contratar um engenheiro para o condomínio que possa lhe auxiliar nesse serviço, nessa assessoria, ele vai ser de muito ganho para ele, né? Além da segurança do condomínio e a valorização patrimonial. Então, assim, não tem como hoje você fugir da 16.280. Então, a importância dela, ela está num patamar aqui muito alto. O síndico está aqui e ela está aqui. Então, ou você tem ou você não tem. Não tem como você se eximir dessa responsabilidade. Perfeitamente. Quer complementar, Mário, alguma coisa? Feliz, como a nossa amiga está dizendo, nossa querida amiga, mentorada, cliente, Cida. Eu gostei muito do jeito que você está falando, você está sabendo argumentar bem bacana. Eu acho isso importante, Cida. Quando a pessoa ela fala de forma simples, coloquial e seja bem cartesiana. Hoje, a maioria eu repito, vocês muito veem aí, que a maioria dos acidentes com óbito é gestão de reforma. Obrigada, Ida. Tanto nas áreas comuns, como também nas unidades autônomas. Porque as pessoas pensam que a gente tem que fazer monitoramento e controle só das áreas autônomas, das unidades autônomas. Né? Eu tinha esse pensamento, eu achava que era assim. Então, hoje, né? E olha que eu sou o tipo de síndica que, assim, é muito engraçado, e o pessoal até acha assim, que eu sou meio cri-cri, porque, assim, eu me coloco na posição de que se eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer. Então, eu não posso... Exatamente, eu não posso cobrar de alguém algo se eu não faço. Então, assim, antes eu cobrava das unidades, mas quando eu fazia as manutenções e as reformas dentro do condomínio, eu não sabia que precisava também. Então, ao estudar e ao ter o conhecimento, eu faço questão. E até aquelas que eu já tinha feito, eu fiz questão de ir lá e corrigir e fazer o atesto dela. Né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto crucial na gestão. É você não só falar, cobrar, mas você fazer também. O que a Cida está dizendo aí, galera, é o seguinte: a gestão de reforma, muitos síndicos acham que é só quando que os poucos que monitoram as reformas das unidades autônomas, os poucos, né, que fazem isso, eles têm uma contextualização muito errada, porque nas áreas comuns tem que ter gestão de reforma também. Tem que ter plano de reforma. Um exemplo claro é aquele edifício Andréia, que caiu lá no Ceará, no passado. Vocês sabem muito bem que teve gestão de reforma lá, tem planejamento, o cara não botou escoramento lá devido, e o que aconteceu? Caiu, né? Morreu a síndica e morreu mais gente. Um grande abraço aí para o Engenheiro Luiz, para o Simone, para todo mundo que está assistindo aí. Tem gente do Brasil todo aí, está muito legal. Eu gostaria, Elaine, porque a Cida, um abraço, Diego também, aí em Santa Catarina. Eu gostaria que você pontuasse sobre isso também, Elaine. Com certeza. Bom, a Cida muito bem colocou, e eu gostaria de complementar,
que ela, como síndica profissional, ela é uma exceção e deveria não ser. Muitos síndicos aí não têm nem consciência de que o plano de reforma não deve ser aprovado pelo síndico, e sim por um engenheiro da sua confiança. A síndica mesmo disse que só sabe disso, soube disso, depois que foi atrás do conhecimento. Então, o que eu quero deixar de muito importante para todos que estão nos acompanhando, pessoal aqui na live, pessoal da área técnica, é conscientize os síndicos. Você que é da área técnica, você tem que falar para o síndico quando você for visitar um condomínio, para saber como está a gestão de reforma da unidade, do prédio que ele está administrando ali. Porque o síndico, como eu sempre venho falando, ele tem que ser um gestor. Ele não tem que responder por uma reforma. E a partir do momento que ele não tem alguém para ajudá-lo, ele acaba se responsabilizando. Então, muito bem colocado. E aproveitando esse gancho, Cida, eu quero ver de você, como síndica profissional, que atua, que tem 3 condomínios aí em Maceió. Você acha que é capaz hoje, sem a ajuda de um engenheiro no condomínio, de ter uma gestão assertiva nas reformas, tirando até a parte de análise, tá? Mesmo que você saiba analisar hoje, que isso é muito importante, até para você filtrar. Mas como você vê a relevância de ter alguém que tem um conhecimento técnico ali, para te assessorar nessas reformas, de falar, não, isso aqui não, ó, isso aqui está errado. Qual a importância hoje e como você vê um engenheiro da área condominial, a importância de ter ele ali do lado para te ajudar na parte técnica no condomínio? Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, né? Assim, hoje, com a mentoria e com os conhecimentos, porque assim, o Mário vai lá dar a aula dele, da mentoria, mas aí ele sabe, eu fico a semana todinha cri-cri aí com ele. Mário, não sei o quê, olha, Mário, eu estudei isso aqui, Mário, eu vi isso aqui, essa informação aqui, e eu vou buscando conhecimento também para complementar aquilo que eu aprendi na aula. Então, assim, hoje, pelo conhecimento já adquirido, pelas aulas que eu já tive, eu posso dizer para você assim, que eu consigo identificar, como é que se diz, aquela gestão de reforma, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá? Mas, para minha segurança, porque eu não só respondo civil e criminalmente, mas eu respondo também por negligência, omissão e imprudência, né? No artigo 186. E esses artigos, né? Quando eu tenho um engenheiro que ele vai lá e ele assina, de certa forma, eu estou me eximindo dessa responsabilidade porque eu coloquei alguém que está me tirando a omissão e a imprudência, porque ele sabe do que se trata e ele está autorizando. Então, como síndica, eu tenho esse cuidado de não assinar mais nada, que não seja daquilo que está dentro da minha responsabilidade, do que eu posso fazer. Então, hoje, quando eu vou para um condomínio, que eu levo a proposta como síndica, que eu sou convidada, a primeira coisa que eu pergunto é esse condomínio, quanto tempo tem, qual o histórico dele, tem algum engenheiro que já testou as reformas no condomínio, procuro saber o histórico dele, porque se eu ver que aquele histórico ali vai ser bomba para mim, eu nem entro. Entendeu? Perfeito, perfeitamente. Olha que né? E aí... Excelente. Excelente, tá vendo? Ô Cida, antes de você responder a segunda pergunta, com essa sua análise, você achando que se os síndicos se conscientizarem dessa importância de não assumir por nada por negligência, como você mesmo acabou de falar, tem mercado e demanda, e você acha que falta profissionais habilitados não somente, mas capacitados para atuar nessa área de assessoria nos condomínios, nos supervisão? Olha que você tá me botando. Eu sou arengueira, diz assim o Mário. Aqui, só avisando, aqui tá liberado, né, Mário? Deixa o Mário fazer. Então, o Mário tá liberado. O Mário hoje tá com só certeza dá um mercado muito amplo tá liberado para esse trabalho, porque é só você olhar ao seu redor e você ver o tanto de condomínio que tem na sua vista. Não precisa nem você ir para muito longe. É só olhar no horizonte que você vê um monte de condomínios. E 90% desses condomínios não tem um síndico com a visão que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que muitos engenheiros que buscam a questão de fazer assessoria, muitas vezes, né, eles não dão assessoria. Só um minuto. A Cida está falando de engenheiro, galera. Mas não é só engenheiro, Isso. não. Não, eu estou falando porque a Elaine me perguntou, né? Aqui também pode fazer assessoria.
Isso. Então, o que acontece? Então, existe um mercado amplo para isso, né? Um oceano azul aí para quem quer investir nessa área, mas o meu conselho é quem invista, mas que busque conhecimento e saiba o que está fazendo. Para você não colocar o síndico que te contratou, que vai muitas vezes te indicar para um outro condomínio, certo? Para outros colegas síndicos, né? E você colocar ele em saia justa. Então, essa é uma preocupação. E, por fim, gente, assim, me perdoem o que eu vou falar, mas caiam em cima dos canetinhas. Porque a gente, enquanto síndico, sofre muito com essa questão. Né? Então, assim, não, eu tenho fulano ali que atesta isso para mim, que resolve isso para mim, que assina isso para mim. E, assim, acaba muitas vezes queimando o trabalho de quem está querendo fazer certo. Então, eu acho que a categoria ela tem que se respeitar, né? Porque se ela não se der valor e se respeitar, gente, não adianta a gente fazer um trabalho de conscientização, conscientizar o síndico, buscar conhecimento, o síndico ir atrás e na hora H, ir um canetinha lá e dizer eu faço. Né? O que a Cida está querendo dizer, galera. Exato. Eu estou calado, só vendo que a Cida é o momento dela de falar, eu acho legal. Nela, a gente tem que deixar o pessoal ouvir o que o síndico está querendo, por isso que eu estou meio um pouco calado. Mas o que a Cida quer dizer, gente, é que eu vejo muitos aventureiros que virou moda agora, e eu acho bacana a moda vir, porque isso não é moda, isso é a tendência. Meu pai me dizia que quem gosta de... toda moda acaba. E a engenharia condominial veio, é uma tendência que não tem volta. Isso. Mas não adianta o profissional habilitado ir lá só falar que é engenheiro diagnóstico, só dizer que sabe de manifestação patológica ou patologia. Ele tem que saber, a primeira coisa do condomínio que ele vai assessorar é gestão de reforma. Como a Elaine fala, a gente tem que mostrar isso claro, que vocês sabem o que é reforma, o que é 1680? Vocês acham que vocês, engenheiros, arquitetos, é só o mundo que tem pela frente, acho que é só fazer um RT? Isso era também muitos profissionais parceiros, canetinhos, que assinam um RT, dá um cheque, sabe o que é um cheque? Assinado para o morador? É um cheque em branco, né? O cheque em branco. Gente, a gente tem. Vocês estão vendo a Cida aí, ó, a nossa síndica aí de Alagoas, dizendo: não adianta ela também contratar um engenheiro, um arquiteto para dar assessoria técnica no condomínio dela, se ele não vai saber analisar o plano de reforma. Por que vocês acham? Isso. Porque vocês acham muitos engenheiros não sabem preencher um RT. Quanto menos em fazer analisar um plano de reforma. Essa minha deixa aí, que eu estou complementando aí, o que eu vejo de coisa errada, no meus condomínios, que eu dou consultoria. Aí eu falo, chamo profissional ou amigo, tu preencheu errado. Isso aqui você vai executar a obra, você bota direção, você bota coordenação. Não, cara, você tem que botar execução. Aí o cara vai fazer execução, ele bota projeto. Será que é só maldade? Não, gente. Muitas vezes é porque não sabe preencher. Complementa aí, Exatamente, concordo. Tem que ter uma conscientização aí da classe, nós, falando da classe, tanto de engenheiros quanto arquitetos, para estar fazendo as coisas de forma correta. E lembrando muito bem, como o Éder aqui comentou, que isso precisa ser abordado, ele falou aqui, ó, e principalmente pelos síndicos. É entender o trabalho de engenharia não é barato. Por isso, não é só assinar. Inclusive, não é caro. É um investimento, né? Você investe em um profissional sério. Gente, é por isso que nós estamos fazendo essas primeiras semanas de lives com os síndicos. Depois vai vir advogados, depois vai vir engenheiros. Mas nós estamos fazendo com os síndicos. Para vocês verem, um abraço para o Rafael, para o Jefferson aí. Rafael, daqui uns dias você vem falar de ponto de ancoragem aqui, viu? Ponto de ancoragem, Rafael da RF aí.
vou fazer o merchan para ele aí. O cara é bom aqui em Brasília. É bom, cara, viu? Mas deixa eu dizer, a gente tem que ter a conscientização que é um grande mercado e tudo lá dentro, você tem um salão de beleza dentro do condomínio. Você tem consultoria técnica, você tem trabalhar de assistência técnica, você tem como fazer, numa lista inicial, você fazer quesitos técnicos, que é o quesito iniciais. Você tem que fazer também laudo de inspeção predial. Você tem como fazer tudo cobrando caderno de encargos, laudo de fachada, laudo de permitização, laudo de elétrica. Gente, é um delivery, assim, ó. Mas vocês têm que saber como funciona a massa condominial, tem que saber o que é um regimento interno, tem que saber quórum de voto, o que é uma AGO, uma AGE. Porque muitas vezes vocês pegam o síndico, recém entrou ali de gaiato, aí vocês vão ensinar o cara, velho. Em 90% dos 5 cai de paraquedas mesmo, Mário. E cai de paraquedas. E vocês, sabendo engenharia condominial, sabendo como é que funciona, sabendo como é que tem os formulários para colocar no condomínio, na gestão de reforma, aí depois desse degrau, aí nós vamos na gestão de manutenção, outra dor, que nós não vamos falar aqui nada de gestão de manutenção. Aqui não tem nada de falar de gestão de manutenção, porque não é hoje. Mas tem a gestão de manutenção. É outra dor danada do síndico. É uma das maiores dores, né? Aí tem outra dor do síndico. Tem outra dor. Qual a outra dor do síndico? Porra, igualar escopo. Fiscalização de esse aí é o pior. Contratação. Gente, é um mundo pela frente. O mundo é um oceano, como a Cida disse. Porque, igual eu falo, a gente fala das nossas lives. Semana passada, nós temos lá, estava com mais de 40 pessoas segurando uma live. Você vê que as coisas estão mudando. O que nós fazemos isso aqui não é para criar demanda para nós, não. É para criar demanda para todos. É para todos. No mercado. Aqui, quem no mercado, não né? está vindo aqui, quem não tem síndico aqui olhando a Cida com o Fulvio dizendo. Um grande abraço, Engenheiro Palmiro de Cuiabá. Um abraço para você também. Mas o que eu queria falar sobre isso. Agora vamos emendar. Elaine, chama a segunda aí. A segunda perguntona para ela. Eu quero aproveitar que você falou de uma dor muito latente. A Cida ali, eu tenho certeza que ela vai ter muito a agregar. E é igualar escopo. Cida, fala um pouquinho pra gente da dificuldade hoje. Um abraço quando você pro meu solicita amigo uma... Russão. Tá me ouvindo aí. Um grande abraço, Russão. Fala pra gente, Cida, a dificuldade que você tem hoje na questão de igualar escopo, né? Quando você solicita, precisa fazer vou dar um exemplo aqui para ficar fácil, vai. Falando de gestão de reforma, vai fazer uma reforma aí no condomínio que você administra. Aí você vai solicitar 3 ou 4 orçamentos. E hoje, como que é isso para você? Vem tudo bonitinho, Então, escopo tudo igual para você escolher? Como que é isso? Eu vou contar um case, né? Recente. Eu recebi um condomínio há pouco tempo e aí com um laudo de inspeção predial feito há um ano atrás, né? E aí quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma equipe para fazer uma inspeção, né? Para me resguardar, óbvio. E aí muitos dos serviços que já estavam no outro laudo permaneciam e estavam piores porque não tinham sido feitos. E aí o que acontece? Né? E aí o que acontece? Eu tive que levar para a Assembleia a situação que estava aquelas obras e que precisavam ser feitas para não piorar ainda mais. E aí o que acontece? Quando chegou, eu peguei apenas um orçamento com um escopo muito vago, mas eu precisava ter uma ideia de mais ou menos o que ia ser investido nessas reformas, nessas correções, para eu poder fazer a taxa extra, porque eu não tinha nada. Aquilo era meu ponto de partida.
E aí a gente conseguiu aprovar a taxa extra dentro daquele orçamento, que foi exatamente um orçamento absurdo, mas assim, a gente conseguiu aprovar ali. E aí veio a segunda fase, de fazer um escopo para poder fazer os orçamentos. E aí, cadê a minha assessoria de engenharia neste condomínio que eu não tinha para fazer o escopo? Banana Né? com maçã e laranja, né? Então, o que acontece? Como a equipe de engenharia que fez a minha inspeção é uma equipe muito legal, muito de boa fé, né? Então, o que foi que ele fez? Eles começaram a me dizer, ó, Cida, isso aí é para ser feito, precisa disso, mais disso, assim, 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 assim. Você vai pedir um orçamento assim, assim, assim. E aí eu consegui fazer um escopo dentro disso aí, dentro dessas orientações, né? E aí todo engenheiro que ia lá para ver aquele serviço, eu dizia, isso aqui tem que ser feito isso, mais isso, mais isso, mais isso, o material é isso, mais isso, mais isso, e eu quero que você me mande orçamento assim, assim. Então eu consegui, dentro dessa orientação, fazer um escopo, né? E fazer uns orçamentos que ficassem mais ou menos ali no mesmo patamar, né? Mas assim, engraçado que todo engenheiro que chegava e olhava assim para mim e dizia, você é engenheiro? Eu dizia, não sou não, é porque eu tô sabendo algumas coisas. E foi muito engraçado, mas assim, se eu não tivesse... O que é que acontecia? O que foi que a síndica anterior, ela aprovou no condomínio, numa ata de assembleia, para que... Só que ela aprovou da maneira errada, porque ela também não sabia um engenheiro para fiscalizar o engenheiro que foi contratado para o serviço, quando na verdade ela precisava ter aprovado o engenheiro para ser assessor do condomínio, né? E ela aprovou um engenheiro para fiscalizar as obras que iam ser feitas. E as duas né? coisas de uma vez só, consultoria e fiscalização de obra. É o contrato. Exatamente, exatamente. Né? E aí, dentro dessa margem aí, dessa ata, eu consegui contratar um engenheiro que está dentro do condomínio. Parabéns. Né? Porque assim... Olha só. Parabéns, viu, Cida? Guerreira, viu? Fazendo até adequação de escopo, não é para qualquer um, não. E olha a dificuldade, né? Olha o mercado aí também, para quem é da área técnica, que muitas vezes não pergunta para o síndico quando faz uma visita como que está a questão da gestão das reformas nas unidades, não só privativas que eu estou falando, tá? Que a gente pode fazer também uma assessoria, analisando o plano de reforma. Mas a parte quando o síndico precisa levar ali para uma assembleia ou aprovar, exato, reforma nas áreas comuns. Então, parabéns, viu, Cida? É muito importante aí ter alguém conscientizado. Obrigada. É muito importante nesse meio, porque é igual o Mário falou, é o ecossistema da engenharia. Marcelo fez. Parabéns, minha patroa. Muito orgulho do seu trabalho, legal. Obrigada. Vamos aí. Helene, pergunte aí, vai. Não tem nenhuma pergunta para a Cida Capciosa, Mário? Olha, quando vocês conversam assim, olha, eu faço igual a outra mentoria, viu? Traz uma polêmica pra gente aí, Mário, que nós gostamos da polêmica também. Eu tenho uma. Peraí, cadê eu aqui? Cadê eu? Eu tô te vendo. Como assim, cadê você? Tá, você tá aparecendo. Agora você mudou a câmera. Agora não, você mudou a câmera. E o Mário... Você viu, né, Cida? Só foi nós falarmos da pergunta capciosa, ele já quer fugir da live. Olha lá. Não, mas eu tô te vendo. A gente tá te vendo, Mário. Volta lá antes. Agora tá vendo? Volta como tava antes. Não. Agora. Agora não. Agora sim, agora a gente só tá a foto. Pronto, agora aí. Pode deixar que a gente tá te vendo. Tá vendo. Eu não sei por que não tá me vendo aqui. Mas Mas a gente tá te vendo bem. Fica tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta capciosa, vou sair e vou entrar de novo, tá bom? É melhor. Uma pergunta bem capciosa. Tá bom. Vai ser bem legal. Cida, Olá. Olha. Na gestão de reforma, vocês síndicos gostam muito de querer invadir o lar alheio.
E botar o engenheiro também no fogo. Entendeu? Eu quero saber de você hoje. Hoje, você continua dando de louca, querendo entrar com fiscalizar a obra dentro da unidade autônoma? Pergunta, pode ir respondendo aí agora. Você entendeu a pergunta que eu fiz para você? Não entendi. Você está querendo saber se hoje, com a orientação que eu tenho... Depois de você ter entendimento na 16280, você continua querendo entrar dentro da unidade autônoma com o engenheiro contratado só você para fiscalizar a obra dele, sem autorização dele? Primeiro, eu nunca fiz, né? Mas... Então agora você vai falando para a galera aqui... Mas agora que eu tenho as orientações e os esclarecimentos, é que eu não entro mesmo. Porque no momento em que eu tenho um engenheiro dentro do condomínio para me dar assessoria, que ele vai autorizar lá que a obra seja feita, né? Como é que se diz? O próprio morador, ele tem um engenheiro dele que vai fazer lá e que está fazendo assinando a RT dele. Então, eu vou lá fazer o quê? Nem perder meu tempo eu preciso para ir lá, né? Exato. Então, e nem devo. Nem então, deve, né? Isso aí, de forma alguma, eu não faço. Tá respondido, Mário? Ela falou que de forma alguma, tá, Mário? De forma alguma, mas antes não, você mas deixa eu fazia. comentar, eu fiz uma brincadeira com a Cida. Ela está aqui, a brincadeira, mas não é para ela a pergunta. A pergunta é para os síndicos que estão vendo aí e para os engenheiros que estão aqui com o arquiteto. Gente, por favor, tenha que interpretar a nossa... Aí, vamos interpretar de forma clara. Grande abraço para o amigo Daniel, aí, do Papo Condominial, está aí nos assistindo. Deixa eu explicar. Vamos ter uma lógica da situação. O domicílio é uma coisa sagrada. Você só pode entrar dentro do domicílio quando você tem autorização do dono ou por decisão judicial. Não tem em lugar nenhum na norma técnica, não tem em lugar nenhum escrito na norma técnica, e mesmo se tivesse isso escrito, ela estava fora da lei. Então, norma, ela é feita, a norma técnica, em cima da legislação que nós temos vigente no país. Por isso que nós estamos atualizando as normas técnicas. Por isso que está a atualização, porque foi atualizado o Código Civil, o Código Consumidor. Então, o que eu quero dizer para vocês, engenheiros, tome muito cuidado e não cai na cilada, de falar o seguinte: eu sou contratado para entrar em assessoria técnica no condomínio e você ir lá e sair fiscalizando a obra do apartamento. Você tem que fiscalizar as obras da área comum. Exato. Porque já tem uma pessoa paga para executar a obra, fiscalizar a obra que está saindo, que é o Zé Canetinha, que foi contratado pela moradora, ou pelo morador. Alguma dúvida? Muito bem colocado. Muito bem colocado, Mário. Em poucas palavras. Pessoal, mandem as dúvidas, mandem pergunta aí, porque a gente responde. Dizer isso, Elaine, resumidamente, você também já entendeu isso muito bem. Repita novamente o que eu quis dizer novamente, que isso tem que ser bem gravado, gente. Vamos aí. Perfeito. Bom, deixando de uma forma resumida o que o Mário está querendo dizer, pessoal, engenheiros, arquitetos que assessoram condomínios e que estão ali para verificar o plano de reforma. Jamais, se você vai analisar o plano de reforma, você tem que fiscalizar, ou seja, você vai lá entrar na unidade privativa e ver se está sendo executado. Isso não cabe a você nesse serviço, tá? Cuidado para não confundir. Por isso a importância de saber o que você tem que fazer dentro do que você foi contratado. O que o Mário está querendo dizer é o seguinte: se você vai analisar o plano de reforma, você tem que analisar a documentação e quem responde para aquilo, se está conforme. Tem um responsável técnico para aquela obra, para aquela reforma? Está conforme cronograma? Ele que tem que fiscalizar. Você, como assessor do condomínio, vai liberar de acordo com a documentação.
Cuidado para não se comprometer e ir lá e querer entrar na unidade privativa. O que tem que fiscalizar é o cronograma, tá? né? Ficou Se claro, está né? sendo feito de acordo com o prazo, com as datas e com tudo que foi referido, mas né? O prazo também. O prazo, não deu obra sem atraso, pode se atrasar. O prazo, o morador pede uma prorrogação. O que importa é escopo definido, monitoramento e controle, e baixa na obra, e é texto do engenheiro que está responsável pelaquela obra na unidade autônoma, ele dá baixa de declarar civil criminalmente que aquele serviço que ele fez lá está de acordo com o que ele disse que ia fazer. Ponto. Isso é uma coisa muito importante, né? Que não fazem. Dão baixa na... Uma coisa que não fazem é dar baixa depois de pronta a obra. Nós não vemos isso. O morador, para trocar apenas um piso, o morador chama o Zé Colher e faz lá, quebra a parede, quebra tudo. E a síndica recebe uma RT e acha que está resguardada. É isso que... É interessante. Outro dia, eu recebi aqui uma RT de um serviço. Ele ia trocar gesso, instalar luminárias e colocou troca de piso. Aí eu disse, olha, troca de piso, você tem que fazer um mini projeto para mim, informando o cálculo e tudo mais, qual é o piso, etc. Então, eu falei sobre isso e que ele tinha que conversar com a engenheira, porque não seria autorizado, porque até então ele disse que era só instalação de luminárias e gesso. Então, aí, eu nem precisaria incomodar, assim, falar com a minha engenheira para autorizar isso, porque isso aí eu tenho autonomia e conhecimento para isso. Mas aí, quando eu vi piso, eu disse, não, aqui eu tenho que mandar para a Renata. E aí, a minha engenheira disse, não, aqui tem que ser feito essa documentação assim, assim, assim. E aí, quando eu mandei para ele que não poderia, ele disse, não, mas eu não vou trocar o piso, eu vou trocar o rodapé. Eu disse, então a RT está preenchida errada? Perfeito. E aí? RT para de reforma, não vê o caso isso. Aí eu disse... A Andressa aqui, Cida, só um minutinho. A Andressa, ela disse bem o seguinte, quanto à documentação, o cronograma deve ser enviado para o gestor do condomínio para análise e conhecimento. Sim. Mas dela que vinha para o engenheiro. Dela, análise e conhecimento, você tem que passar para o engenheiro. Sim. Vocês não têm autonomia para liberar a obra sem uma análise. Vocês podem responder por isso. Porque atividade ilícita. Porque isso é exercício legal da profissão. Da profissão, exatamente. Você não cabe a síndico a liberar a obra sem o atestado do engenheiro. Mas eu queria deixar um pitch de venda aqui, Cida. Você me deixa eu terminar aqui só rapidinho? Um pitch de venda para a galera dos engenheiros aí, tá? Dos engenheiros. Existe os engenheiros folgados ou arquitetos que fazem o serviço para o morador de boa-fé. O morador de boa-fé. E ele não sabe preencher nada daquilo, ele fica enrolando. Aí passa com as 3 análises do engenheiro do condomínio. Sabe o que vocês fazem? Recomendo o síndico fazer também, vocês. Vocês botam o seguinte, a partir da segunda análise, tá, Cida? A partir da segunda análise, quem vai pagar é o morador, aquela análise. O proprietário. Por que existe condomínio, gente? Que ele não tem condição. Vamos lá. Existe condomínio que não tem condição de pagar um engenheiro por mês, mensalista. Como é que a gente vai resolver se o condomínio, Cida, não tem condição de pagar ele mensalista, Cida? O que tu acha? Como é que se resolve isso? É a pergunta que eu tenho para você agora. Olha, Mário, capciosa aí, e capciosa mesmo. Mas assim, eu acredito o seguinte, tá? Olha, fale rápido, que nós estamos acabando. Tá. Bora. É muito simples. Não pode contratar um engenheiro
Então, que o síndico procure pelo menos ter um engenheiro amigo que possa lhe dar socorro. Não, mas Não, mas eu estou brincando. Mas, assim, a verdade, Mário, deixa eu lhe falar. Eu acho que todo condomínio ele tem a sua taxa de condomínio que ela tem que ser feita, certo? E a taxa de condomínio ela tem que ser feita de maneira em que se coloque todos os custos necessários para garantir a durabilidade, a valorização daquele patrimônio e a manutenção de todos os sistemas. Então, assim, não existe essa de que o condomínio não tem condições. Tem. Se fizer um planejamento certo e justo, é por isso que tem que ter a tríade dentro de um condomínio. É a gestão administrativa contábil, a gestão jurídica e a gestão de engenharia. Nos dias de hoje, em 2023, qualquer pessoa que entre num condomínio ou que tenha um condomínio e diga que não pode pagar para ter uma equipe que assegure o seu condomínio, você está morando num lugar errado. É simples assim. Vamos resolver aqui duas coisas. A solução para você, Cida, que eu perguntei, é para os engenheiros pensarem também. É simples, gente. Trabalhe por demanda. Porque tem condomínio que só tem 8 anos. Trabalhar por demanda. Mas síndicos não caiam na cilada. Tem uma reforma, contrate o engenheiro para fazer aquela por demanda. Tem uma obra, contrate por demanda. Entende? Então... mas o por demanda, no final, sai muito mais caro do que você contratar um engenheiro fixo. Mas você tem que dar essa opção para os moradores, Cida. Sim, tem que estar, óbvio. Deixa eu pegar aqui, tem uma coisa aqui que eu não entendi direito. A Andressa diz, de forma alguma, podemos autorizar. A documentação, sim, deve ser encaminhada pelo engenheiro condomínio. Parabéns, Andressa Pitanga. Isso mesmo, Andressa. Muito boa a sua colocação, tá vendo? Eu gosto da interação aqui. Elaine, o que você tem mais aí agora aí para perguntar para... Nosso tempo está para acabar, viu? Já rodou muita gente aqui hoje. Nosso tempo tá... O que você tem que perguntar aí para Não, eu queria também concatenar o que vocês falaram para o pessoal aqui, também deixar bem claro que o que a síndica está falando é que como que você, como síndico, aí falando já para o síndico, se pergunte, síndico, eu estou num condomínio que eu exerço a profissão de síndico lá dentro e eu não tenho um atexto de um engenheiro nas reformas do condomínio, eu vou me responsabilizar. O que o Mário quis dizer é o seguinte, se você não consegue ter um engenheiro condominialista ali para estar mensal pagando, pague por demanda, mas não responda sem ter alguém ali do seu lado. É isso que eles estão querendo dizer. Exatamente isso. Não é questão que fica mais barato, mas mais caro. Mas eu gostaria de falar o seguinte, gente. Nós estamos na final aqui da nossa live. A Elaine vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora, Cida. Gente, se todos os engenheiros mostrarem, saber arguir com os síndicos a importância de uma assessoria técnica dentro do condomínio, esse mundo vai ser diferente, menos acidentes. Se todo síndico, como a Cida, pegar e mostrar o mercado condominial, que ela não tem medo. Olha só, uma síndica profissional com 3 condomínios, igual o Fúvio, a mesma coisa apareceu, soltou conhecimento para todo mundo e mostrou a área. O que não dá é certos pessoas profissionais que estão na área, eles entram na área, ele, em vez de mostrar o grande mercado, não, ele quer esconder o mercado condominial. O mercado condominial, ele é muito grande, gente. Cada vez mais que tiver mais profissionais atendendo, agora não. Não, esse negócio não vai dar. Mas está cheio de condomínio. Pegou a ideia. Eu acho que quanto mais vozes tiver, nós teremos um mundo melhor, pelo menos aqui no Brasil. Entendeu? Com certeza. Então, com certeza. Pense aí quem está vendo essa nossa mentoria e pense o que eu estou dizendo. Porque eu acho que, né, Cida, eu acho que o compartilhamento de conhecimento
agrega. Por isso que nós estamos aqui. Agrega e hoje nós falamos de gestão de reforma e você vê que nem falamos tudo que tinha que falar, né, Elaine? Nem tem como, né? Não tem, eu acho que tudo é muito vasto, né? É vasto. É vasto. Elaine, considerações é sua, do que eu falei também. Eu acho que ficou muito claro o que eu quis dizer para toda a massa condominial, né? Eu acho assim, tem muita coisa para falar, mas as pessoas elas precisam, e quando eu falo as pessoas, é no geral, nós precisamos falar de segurança. Porque olha só, o caso recente aqui, eu estou na região de São Paulo, Mário está em Brasília, Cida em Alagoas. Mas nós estamos falando de um assunto que, independente do estado, acontece a mesma coisa. Ou seja, todos nós trabalhamos no mercado condominial e eu vejo muito bem que as pessoas ainda não perceberam o quão importante é ter uma assessoria dentro do condomínio. A parte jurídica eles já perceberam, a parte, né, de administradora já perceberam, né, finanças, e a parte técnica. Falta essa conscientização. Olha só, falta muito. Olha, falta, viu, complementando. Nós estamos, só para... Esse aqui é o complemento, que a live é sua, mas eu vou complementar um negócio aqui muito legal. Na questão da conscientização, a Andressa falou, precisa mais de lives. Realmente, sim, a gente vai fazer lives, ou seja, toda terça-feira, e quero deixar claro, você ver como está a nossa engenharia condominial. Hoje eu sou diretor nacional de engenharia condominial na Anacom. Eu nomeei a Elaine diretora do Estado do Rio de São Paulo, da Anacom. Quem não sabe o que é Anacom, aí, e nomeei subdiretor o Luiz Sanches, do Estado de São Paulo. Sabe por que isso? Eu falo ao vivo. Porque são pessoas que viram o grande negócio da engenharia condominial. E vai ter um grande congresso da ANACOM, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Nós somos respeitados por os advogados. E eu tenho formação em engenharia diagnóstica, pós-graduado. E a gente vê as dores dos síndicos não é só em manifestação patológica. Como eu digo sempre para vocês, ela está dentro da engenharia condominial. Cida, eu queria você, como síndica, falar sobre isso. A nossa engenharia, a diagnóstica está dentro da condominial ou a condominial está dentro da engenharia diagnóstica? O que você acha? Pergunta que é uma pergunta capciosa para Cida. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que o condomínio, ele é um sistema igual a um corpo humano. E que dentro dele existem vários subsistemas. E que todos eles precisam de uma atenção especial. Então, aqui a gente tem aqui dentro da nossa live, a gente tem engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, né? Que mais? Tem tudo. Diz aí, tem todos os tipos de engenheiros, né? Mas dentro do condomínio, né? A gente fica muito na questão da gestão, na questão da gestão de reforma, a gente fica preso. E necessita. Não é assim, não é porque... Não, eu estou falando porque eu gosto de engenheiro. Não, é necessário. E assim, posso dizer a você com toda franqueza. Esses dias eu conversei com a minha advogada e disse, eu preciso pedir para uma assembleia para contratar um engenheiro ou um advogado? Não precisa. Porque o Código Civil diz que eu tenho que fazer tudo para o meu condomínio para que ele seja, para que a administração seja bem feita e eu possa gerir esse sistema. Então, se eu preciso de um engenheiro, eu vou contratar. Se eu preciso de um advogado, eu vou contratar. Assim como se eu preciso de um contador ou de uma administradora, eu vou contratar. Agora, o que a gente pode fazer
é levar para uma assembleia, eu tenho 3 opções de engenheiro civil com conhecimento e com especialização na área condominial. Cada um passou um orçamento, qual que vocês escolhem? Eu tenho 3 engenheiros, 3 advogados, qual que vocês escolhem? Eu tenho 3 contadores, qual vocês escolhem? Agora, que é preciso, que eu posso autorizar, posso sim. Isso é uma dica que fica para todos os síndicos e para todos os engenheiros. Saber que quando o síndico diz assim, não, eu não posso levar isso, eu não posso fazer isso em uma assembleia. Pode e deve, e tem autorização para isso. Boa, sim. Boa, Cida. Ó. Parabéns, hein? Que orgulho, hein? Você, que eu sei o que eu mexo. Vocês entendem? Porque não adianta nada eu entrar no condomínio, eu não saber gestão de manutenção. Não adianta eu entrar no condomínio da assessoria, não saber gestão de reforma. Então, isso. Não adianta eu entrar no condomínio e saber quem é a GO, o que um é regimento interno, uma convenção. Não adianta. Então, isso, gente, é a engenharia condominial e dentro dela tem esses leques. Aí as ferramentas diagnósticas para nós podermos utilizar para assessorar o síndico. Agora, exatamente. Engenharia condominial é uma ferramenta diagnóstica? Pergunta. Como é que é, Mário? Não é para você, não. Eu fiz foi para mim, né? É que ele já fala respondendo, né? Aí não vale. É lógico que não. Esse Mário quer pegar uma pegadinha na gente, mas a gente está bem... Né? Estamos bem... A gente está ligado. Agora, olha, Mário, é só uma dica importante também para os engenheiros, né, que prestam assessoria, que é muito importante. Além de conhecer regimento, convenção, Código Civil, na parte de condomínios, né, como eu disse, é importante saber também, naquela cidade, naquele estado, as leis que tem de gestão de reforma. Por quê? Exemplo, aqui em Alagoas, a gente tem leis para gestão de reforma que precisam muitas vezes, não só da RT, mas precisa também do alvará da prefeitura. Tá? Mas isso aí tem outras coisas. Sim, mas assim, eu estou falando que é importante, porque muitas vezes ele pega lá toda a documentação, avalia na assessoria e esquece dessa documentação que é importante, que precisa também. Então, é bom ficar atento a essas leis locais também. Legislação local. Exatamente. Olha a dica que a Cida, eu fiquei feliz. Olha a informação da Cida para vocês, engenheiro. Será que era ela que tinha que falar isso ou vocês? Mas ela é uma gestora, ela tem que saber disso. Isso. Entendeu? Então, Andressa, o mercado está um pouco fechado, condominial em Maceió, mas a Cida, com o nosso amigo Tiago, eles estão abrindo as fronteiras para vocês. E a gente está com um podcast que traz não só conhecimento para o síndico, mas principalmente para a conscientização dos condôminos. Porque muitas vezes o que trava o síndico, né, é o condômino, numa assembleia, por não ter conhecimento. Então, se a gente chega arguindo com conhecimento, dentro das regras, dentro das normas, dentro das leis, né, e orientando, automaticamente o condômino ele vai começando e educando o condômino, que é muito importante, eles começam a abrir a mente, né? É um trabalho de formiguinha? É um trabalho que dá trabalho? Mas que mais na frente a gente vai colher os frutos e a gente já colhe hoje. Nos 3 condomínios que eu trabalho, eu já colho hoje. Gente, então 8 horas, eu acho que é legal, fica a gosto aí para conversar, a gente ficaria 2 horas conversando, né, Elaine? Fala Sim. aí. Com certeza. A gente adora falar sobre isso, tá conscientizando todo mundo. Igual a Cida falou, o Mário também falou, para quem chegou agora. Pessoal, a ideia é conscientizar o ecossistema do mercado condominial. Síndicos, gestores, engenheiros, arquitetos, advogados também do mercado que quer atuar com esse mercado. Porque nós precisamos trabalhar em conjunto para o ecossistema do condomínio funcionar e funcionar da forma correta. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui. E, Cida, muito obrigada, viu? Porque é muito importante ter você aqui falando disso. Porque muitos que nos acompanham, às vezes, pode ter uma visão. Olha o síndico que vocês vão pegar no caminho. Então, esteja pronto
e com conhecimento, porque só o conhecimento vai fazer você tomar a direção certa. Então, gostaria de deixar isso aí para todos que estão nos acompanhando. E vai ter muito mais assunto no mercado condominial. Nós estamos trazendo aí um ecossistema diferenciado, com muita coisa boa por vir. A Cida aí também com podcast, eu também com podcast, o Mário aí cheio de projetos para nós elevarmos a engenharia condominial como ela deve ser. Não somente a engenharia condominial, mas todo o ecossistema do condomínio para que ele possa funcionar. Essa é a verdade. Eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar participando com vocês nessa live. Peço a vocês que entrem lá no nosso Instagram, @segueapauta_podcast, para conhecer o nosso projeto, para acompanhar e ver o tanto de conhecimento que a gente está deliberando para os nossos ouvintes e seguidores e inscritos no nosso canal. Né? E agradeço demais aqui cada um que participou, que ficou com a gente até agora, né? Que fez suas perguntas, que comentou. Nossa, isso é maravilhoso, né? Então, parabéns a todos vocês. E eu estou à disposição no Cida.síndica, né? Para qualquer pergunta, para qualquer participação, que eu sei que muitas vezes vocês, engenheiros, têm alguma dificuldade de argumentar com algum síndico. Então, pode me perguntar que eu respondo lá de boa o que falar e o que dizer. Porque eu já estive do lado de cá com engenheiro e muitas vezes eu pego eles com pegadinha, então é importante vocês terem esse conhecimento. Então, estou à disposição também de vocês. Perfeito. Mário, faz as considerações finais e eu queria dar um recado também para o pessoal que nos acompanha até agora. Eu quero deixar claro aqui, provavelmente, que é o mais provável, dia 14 a gente vai fazer uma live, eu, Luiz e Elaine, na Anacom. Viu, Elaine? Está se confirmando, tá? Então, deixar claro. Está se confirmando. A gente está aguardando o pessoal lá, mas pelo visto vai ser assim. Confirmado. Então, vai ser no canal do YouTube da Anacom, para você ver 3 engenheiros conversando dentro de uma associação, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. É uma grande conquista para nós engenheiros, e é por isso que eu falo. Quando nós damos o conhecimento, nós recebemos conhecimento. Quando a gente só nega conhecimento ou inventa conhecimento, o retorno é muito ruim. Considerações finais, Cida, só tenho que te agradecer. Um abraço para todos. Obrigada. Entendeu? Terça-feira, quem é, Cida? Elaine? É o Thiago? Surpresa ainda, né? Não vamos divulgar assim, senão o pessoal nem olha. Eu queria pedir um favor para todo mundo que nos acompanhou. Eu vou até desativar os comentários. Para vocês que estão gostando do conteúdo, printa essa tela, marca a gente nos comentários e fala o que você tirou de insight dessa live. Segue a Cida também, para quem não está seguindo, que ela também vem com muito conteúdo relevante. É muito importante nós estarmos em harmonia ali. Então, vamos dar um sorriso, pedir para o pessoal printar e agradecer a todos aqui e postar lá e marcar a gente para saber se faz sentido nós continuarmos com esse projeto para estar elevando a maré para todo mundo. E outra coisa, todo mundo que quer atuar nessa área ou já atua, a gente quer pessoas, estamos querendo pessoas que estão querendo realmente fazer a coisa acontecer. Então, segue a gente que vai vir muito conteúdo bom e nós contamos com todos vocês. Então, vamos dar um sorriso pro pessoal tirar. Quem tiver aí, tira o print e marca a gente lá, hein? Vamos confiar que o pessoal vai tirar. Dá um sorriso aí, pessoal. Beleza? Eu acho que foi. Mais uma vez. Eu espero que o pessoal tenha feito isso aí. Marca lá, Cida.síndica. Gente, então acho que é uma boa noite para todos vocês, né? Muito legal, né? Beleza? Boa noite. Até a próxima, né? E obrigada, viu? Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.